nós vamos continuar falando sobre o aprendizado contínuo e eu vou ser obrigado aqui a levantar alguns fatos da nossa história de alguns anos para cá. E eu acho que eu vou fazer gente chorar aqui hoje, viu? Principalmente quem trabalhou com isso, quem teve em casa. Estou falando aqui com gente de várias faixas etárias, algumas pode ser que não saibam ainda o que eu estou falando. Vale a pena por uma questão de história, né? Você pode pesquisar um pouco mais, ou se quiser, pode me pedir mais detalhes que eu passo para vocês, tá certo? Agora, as pessoas um pouco mais veteranas, assim como eu, tem gente que vai chorar aqui assistindo esse vídeo, viu? Bira Leite, Master Coach, criador do método Desenvolver e fundador da Lifeway Coach no Brasil. Falei um pouquinho no outro vídeo que o aprendizado era uma coisa que era passada de uma geração a outra. Dos avós para os pais, dos pais para os filhos, dos filhos para os netos e assim por diante. Era mantido as tradições. Antigamente que eu estou falando, não muito tempo atrás, aí, dos 100 anos atrás, a pessoa aprendia um ofício e, nossa, aquilo ia para o resto da vida dela. Até algum pouco tempo atrás, 30, 40, 50 anos atrás, uma formação na faculdade garantia que você pudesse usar aquele aprendizado no seu trabalho e bastava você ter um diploma na parede para você ter alguma autoridade. Hoje a coisa está um pouco diferente. Mas nós vamos evoluir aqui um pouquinho. Para que todas aqui as nossas gerações consigam entender exatamente do que eu estou dizendo, né? Como eu estou falando de evolução e aprendizado contínuo, imagina aí como é que se mantém atualizado hoje em dia. Vamos aliar tecnologia com aprendizado e com uma linha do tempo, né? Vamos colocar a linha do tempo aqui. Preparados? Vamos nessa. Há 40 anos atrás, começaram a ser utilizados os primeiros computadores de mesa no Brasil, né? Então eu vou falar aqui algumas nomenclaturas. PC XT 386, por exemplo, ou PC AT 386. Ele tinha lá uma incrível velocidade, um incrível espaço de armazenamento em torno de 20 megas. E como é que a gente fazia para ligar o computador? Antigamente, ele tinha um disco rígido, às vezes começava aí com 5, 10 mega, né? Era uma coisa fantástica na época, quando começou a surgir no Brasil. Estou falando aí de anos 80, né? Então era assim, você ligava o computador e se você quisesse usar o que hoje chamamos de aplicativo, Lotus 123. O Lotus 123 você pode vincular com a planilha Excel, vai. Ele fazia basicamente o que a planilha Excel faz hoje, só que assim, o básico. Você até tirava alguns gráficos dele, algumas coisas interessantes, né? Gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico pizza. Você até tirava nele. Então você ligava o computador e você colocava o disquete do Lotus, depois colocava o disquete do arquivo, aí você podia salvar o arquivo no disquete e podia salvar no teu HD fantástico de 10 mega. Tá pensando que e esse disquete, putz, o disquete, deixa eu falar do disquete. O disquete teve uma época aí era 5 por um quarto polegadas. Acho que era o mais utilizado. Os primeiros eram de 8 polegadas, os primeiros disquetes eram de 8 polegadas. Era um negócio, imagina um negócio, parece plástico, vai dentro de uma capa de papelão. E nele tinha um fantástico espaço que variava entre 80 e 800 kbytes. Isso mesmo, kbytes. Aí depois veio de vários tamanhos, o de 5 por um quarto, acho que foi o mais utilizado. E esses disquetes de 5 por um quarto, eles tinham lá inicialmente aí 512 kbytes ou 514 kbytes, não lembro. Era 500 e poucos kbytes que ele tinha de capacidade de armazenamento, né? Então, quando a gente fazia, por exemplo, eu trabalhava com esse tipo de máquina na empresa, então a gente no final do dia fazia um backup do dia, né? Então, backup de todos os arquivos do dia. Então, você começava o mês fazendo backup em 3, 4 disquetes e terminava com 15, 20 disquetes aí dentro de uma caixinha, todo organizado, com número direitinho, né? Qualquer coisa que acontecesse no computador, se desse um problema, acabasse a energia, o sistema não se garantia naquela época, você tinha que baixar tudo de novo, aquele backup, mas você tinha seus arquivos salvos, né? E sim, uma curiosidade, a tela a gente chama, que era um monitor, né? Era um monitor monocromático, inicialmente nas cores verde ou laranja, você tinha essas duas opções. Depois, um pouquinho mais à frente, quando veio o XT, se eu não me engano, ou
o 286 em diante começou a aparecer aquelas telas monocromáticas ainda, de cor cinza. Olha que coisa, já começou a ficar bacana, aquela luz cinza. As letrinhas todas cinzas no fundo preto. Depois começou a aparecer o monitor VGA Color. E aí você podia contar com algumas cores já para você trabalhar. E depois, um pouquinho mais adiante, o Super VGA com 256 cores, um negócio fantástico para a época, né? Aí começaram a surgir alguns jogos que você poderia vir com disquete e colocar ali. Alguns jogos você poderia baixar no seu HD, mas não era muito recomendado, porque a gente tinha aí nessa época, então, quando começou a surgir esses monitores Super VGA e joguinhos, você já tinha aí uns HDs mais parrudos aí que passavam dos 40 megas e ia até praticamente, olha, 80 megas era um número que eu não me esqueço até hoje. Era muito espaço, viu? Então, que mais que eu poderia lembrar para vocês? Depois o disquete diminuiu de tamanho. Era um disquete de 3,5 polegada. Ele era quadradinho assim, um pouquinho menor, um quadradinho um pouquinho menor, assim, um quadradinho. E esse disquete tinha capacidade inicial de 1.2 mega e chegou até uma capacidade de 1.44 mega. Aí é lógico, outras coisas foram surgindo, chegou o CD, e o CD começou aí já com uma capacidade um pouco maior, já de saída já com de 1.44, e aí foi aumentando, ou seja, coisas que hoje não dá para a gente baixar praticamente uma fotografia, dependendo da fotografia a gente não consegue nem abrir. Da época no CD já começou a mudar, depois vieram programas aí para compactar, mas eu vou falar aqui algumas coisas aqui, por exemplo, eu que venho da época da máquina de escrever, eu fiz curso de datilografia, né? Tá, você não digitava, você teclava tec, 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 com bastante força, era mecânico e ele gravava diretamente no papel. Na década de 90, os laptops, os notebooks, né? Os notebooks. Esses sim já vinham com alguma capacidade muito boa e tudo, você já poderia levar para onde você fosse o seu laptop. Ele ainda vinha com leitora de CD, hoje em dia acho que nem vem mais leitora de CD, nem DVD. Aí começou a surgir um monte de coisa, né? E começou a surgir pendrives, etc. Hoje nem precisa nada disso, você coloca nas nuvens ou em algum outro qualquer sistema aí que você tenha, que você nem precisa mais guardar na sua máquina, você guarda fora da sua máquina, né? Mas não tinha internet na época, né? Então, voltando aqui um pouquinho aos computadores, né? Quando não tinha internet, como é que existia o vírus? O vírus era passado pelos disquetes. Sim, os disquetes. Então deixa eu falar alguns tipos de vírus aqui que eram transmitidos no disquete. Você colocava ele na máquina e contaminava a tua máquina e todo o CD, escolhe o CD, ó, e todo o disquete que você colocasse depois na máquina ele já infectava imediatamente. Tínhamos aí os vírus ping-pong, Jerusalém, sexta-feira 13. Cara, que saudade disso. E ele dava um problemão, era um problemão na sua máquina, ele dava um problemão para quem trabalhava com isso. Um pouquinho antes do surgimento dos laptops, né? Que você não comprava um computador assim, qualquer loja de departamento, você entrava lá, me dá um computador. Não era assim que eu comprava, não. Tinha loja especializada, era um negócio mais para empresa e tudo, até que começou a ser levado para casa. Aí depois que veio os laptops nos anos 90, aí a coisa ficou melhor, né? É, mas assim, eu fico lembrando, né, dessas coisas, né? Putz, isso durou, acho que 20, 30 anos, né? Essa máquina para você ter em casa e tudo. Depois vieram os laptops. Aí, junto disso, começou a vir os telefones celulares. O primeiro, assim, eu não vou dizer, é quase impossível para mim agora lembrar exatamente que ano que foi, mas na década de 90 surgiram os primeiros celulares no Brasil, né? No Brasil. Estou falando aqui da nossa realidade, tá certo? Então, na nossa realidade aqui nos anos 90 chegaram os celulares, eles eram analógicos. Aquele tijolão, eu consegui pesquisar e trazer para vocês o modelo desse celularzão da época. Espera só um pouquinho. Era o PT550, famoso tijolão, né? O display dele, o display dele só servia assim para você, quando você digitava o número, que tinha tecla, né? Então você apertava assim o número, tuc, 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 tuc.
aí aparecia o número que você estava digitando na tela. E quando alguém te ligava, apareceu o número da pessoa que estava te ligando. Olha, isso era uma novidade grande, era o Bina, né? A gente chamava de Bina. Antes do telefone celular, como é que a gente fazia para se comunicar? Aí algumas categorias profissionais, e depois começou abrindo novamente para o mercado, isso sempre aparecia nas empresas e depois acabava indo para dentro da casa das pessoas. Tinha um aparelhinho, né? Que a gente recebia mensagens nesse aparelhinho. Era o pager, né? O pager a gente passava, tinha o bip, depois o bip passava assim o número do telefone, liga para mim. Aí passava o número do telefone. Depois veio o pager que já cabia algum texto, né? Nós tínhamos, cara, agenda eletrônica, né? Era muito bonitinha, você abria assim, aí tinha as teclinhas, você digitava o texto, guardava os textos ali. Não tinha muita capacidade, você não guardava foto, não era nada disso. Era uma agenda eletrônica, você guardava números telefônicos e guardava alguns compromissos para você não esquecer. Ele até tocava para te lembrar, era um negócio interessante. Via satélite, essas coisas todas, começou digamos aí, a entrar tudo para dentro do celular, né? Hoje você abre o celular, tem tudo que você pode ter, tá dentro do celular, né? Então, veja, e esse tudo que pode ter, pode caber dentro do celular, já estou falando de 20 anos para cá, se muito, vai, 15 anos para cá, 10 anos para cá, cada vez mais, com 15 anos você começou, há 15 anos atrás, né? Nós estamos em 2020, há 15 anos atrás você começou a poder bater foto com o celular, né? E daí para cá, você veja, né, quando começou a bater foto no celular, a gente não pode esquecer de uma coisa, como é que a gente tirava fotografia antigamente. Você tirava a foto com uma câmera desse tamanho e mandava revelar essa foto. Então tinha várias lojas aí, da Kodak na época, né? Da Kodak, enfim, lojas que só trabalhavam para fazer, revelar suas fotografias. Então, uma das maiores empresas do mundo, a Kodak, né? Sei lá quantas lojas, assim, sei lá quanto faturava. Quando o celular chegou tirando foto, é uma empresa que hoje quebrou o negócio, não tem mais esse negócio de tirar fotografia. Veja assim, uma empresa que era gigantesca 15 anos atrás, ao que foi reduzido, né? Então, de 5 anos para cá, o que o celular começou a fazer? Começou a fazer muitas coisas, surgiram as nuvens, então você começa a pegar e começa a compartilhar fotos e agora vídeos, né? Você pode gravar vídeos com seu celular. Antigamente era um negócio bem diferente disso. Há 20 anos atrás aí começaram os primeiros ensaios, né? Quando veio a internet, ficou um tempo aí, só as empresas usavam só para passar alguns arquivos e relatórios e tudo, mas depois começou a maleabilizar, aí começou a vir para dentro do celular, aí a coisa começou a ficar popularizada. Olha quanta coisa mudou. E se você for pensar de 2 anos para cá, as novidades que apareceram no seu aparelho celular. Daqui a pouco nós estamos falando em meses, coisa que você nem imagina que possa ser feito num celular hoje. Pode ser que daqui a alguns meses ele apareça aí na tua frente, na tua tela. Veja quantas coisas já mudaram e qual a velocidade que as coisas vêm mudando, né? Então, antigamente aí o disquete, você note, ficou uns 30 anos o disquete sendo aí o melhor meio de guardar arquivos. Depois veio CDs e cartões bem menores, com maior, cada vez com mais capacidade. Veja você que para colocar o homem na Lua nos anos 60, aquele computador, acho que era nossa, um andar inteiro ou 2 andares só de computador, só de máquina. Hoje tem o seu celular que está aí na sua mão nesse momento, tem mais capacidade do que aqueles computadores todos. Veja só que coisa incrível, né? Então vamos pensar muito bem, vamos refletir sobre o aprendizado contínuo. A gente vem aprendendo tudo isso durante o tempo, né? Agora as mudanças são tão rápidas. Antes a gente teve aí alguns anos para aprender essas mudanças, mas agora não temos mais anos, nós temos horas, minutos para aprender o que está sendo lançado de novo no mercado para a gente utilizar. Então,
Quero que você reflita sobre isso. O próximo vídeo vai ser muito legal também. Marque aí aquele seu amigo, marque a sua amiga, que vai ser interessante para ela ouvir essas informações, né? Essa historinha muito mal contada, mas olha, foi o que eu lembrei no momento. Pois nos vemos aí no próximo vídeo. Então, até lá, tchau, tchau.